Fala galera, beleza? Pergunta: por quê? Por que Herodes o Grande era o rei da Judéia? Que eu me lembre, Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Daí o povo ficou 40 anos pelo deserto. Daí, depois de Moisés, veio Josué e eles conquistaram a terra prometida. Chegando na terra prometida, a terra foi dividida através das 12 tribos de Israel. Depois de Josué, foram sendo nomeados pessoas chamadas de juízes para governar o reino de Israel. Depois, o povo pediu um rei. Foi eleito o rei Saul. Logo depois, o rei Davi, e depois o rei Salomão, e depois o filho do rei Salomão. Daí teve uma ruptura no reino de Israel. 10 tribos não reconheceram mais o descendente de Salomão como sendo o rei deles e elegeram o seu próprio rei, enquanto as outras 2 tribos, a de Benjamim e de Judá, e a tribo de Judá, permaneceram fiéis ao rei filho de Salomão. Então, o reino de Israel ficou dividido entre parte do norte com as 10 tribos e a parte do sul com as 2 tribos. Logo, a parte do norte foi destruída pelos assírios, não é? Só sobrando a parte do sul, que ficou conhecido como o reino da terra de Judá, o reino dos judeus, porque a tribo de Judá era a que mais se sobressaía. Logo depois, o reino dos judeus foi destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, daí acabou-se a linhagem do rei Davi. Então, da onde surge Herodes o Grande? Por que ele é rei? Calma. Daí o povo ficou cativo na cidade na terra da Babilônia. Mas quando Babilônia foi destruída pela Pérsia, pelos Medo-Persas, eles autorizaram os judeus que estavam exilados na Babilônia a voltarem para a sua terra, a terra de Israel. Então os judeus voltaram e reconstruíram o templo e começaram a viver normalmente de volta em sua terra. Logo depois, a Pérsia foi conquistada por Alexandre o Grande dos gregos, o império da Grécia. Logo depois, Alexandre morreu e o seu império foi dividido entre os seus 4 generais, Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Desses 4 generais, seus descendentes guerrearam e só sobraram a linhagem dos 2 generais, que foram Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu já vendo a geração dos reis Ptolomaidas e os descendentes de Seleuco, a geração dos reis Seleucidas. Desses reis Seleucidas surgiu um rei chamado Antíoco Epifânio, e esse Antíoco Epifânio ele foi e lutou contra o rei Ptolomeu, destruiu lá, mandou ele embora do reino do Egito. E quando ele voltou, ele simplesmente passou pela Judéia e viu os judeus lá com o seu templo maravilhoso. E ele decidiu entrar no templo. Entrando no templo, os judeus impediram ele de entrar no templo. Ele disse que queria entrar mesmo assim, invadiu o templo, destruiu tudo lá dentro, roubou tudo que tinha, sacrificou um porco dentro do templo e deixou o templo totalmente desolado. Isso feriu muito o ego dos judeus. Então, depois disso, um dos judeus, chamado um dos sacerdotes, um judeu, acho que era sacerdote, Matatias, ele junto com seus filhos se rebelaram contra essa opressão dos gentios e junto com seus filhos eles fugiram para o deserto e montaram um grande exército e depois esse grande exército foi liderado pelo seu filho Judas Macabeus, e Judas Macabeus liderou um grande exército, expulsou toda aquela abominação que estava sobre o reino dos judeus e purificaram o templo e se fortaleceram. E depois de Judas Macabeus, os seus descendentes continuaram liderando o povo judeu naquela época, um após o outro, até que um deles se declarou rei dos judeus, né? Então, aí não era mais a linhagem de Davi, agora é a linhagem dos reis asmoneus. E assim,
Chegando no último rei Asmoneu, que eu, se eu não me lembro era Hircano, João Hircano, se eu não me engano, o que acontece? Na corte desse rei tinha um carinha que ele era muito, ele era muito reconhecido pelo rei. Esse carinha, acho que o nome dele era Antípatro. E ele sabia muito mexer com as palavras. Ele era tanto amigo de Roma, que era o novo império, tanto amigo do rei Asmoneu, João Hircano. E o que aconteceu? Ele ia movendo seus pauzinhos nesse reinado. E o que aconteceu? Ele, com amizade com Roma, se eu não me engano, ele conseguiu se tornar governador da Judéia e ele colocou os seus filhos no comando de várias partes daquela região, como por exemplo, ele colocou seu filho mais velho, Fazael, como governante da Judéia, e colocou o seu segundo filho, Herodes o Grande, como governador da Galileia. E nesse inteirinho aí, que aconteceu? O irmão mais velho de Herodes o Grande morreu, o Fazael, numa luta. E os descendentes dos reis asmoneus tentaram recuperar o trono que estava sobre o poder de Roma. Herodes o Grande ele foi para Roma e pediu ajuda. Aí Marco Antônio nomeou Herodes o Grande como rei da Judéia. Não era mais a linhagem asmoneia, e sim agora o Herodes, o filho de Antípatro, se tornou o novo rei da Judéia, e Marco Antônio deu um exército romano para Herodes. Herodes voltou, expulsou a descendência dos reis asmoneus e se firmou como o novo rei da Judéia, certo? E o imperador César Augusto decidiu deixar Herodes o Grande como o rei da Judéia. Herodes o Grande não era judeu, ele era da Idumeia. Esse povo ele foi convertido ao judaísmo alguns séculos antes, ainda na linhagem dos Asmoneus. E por isso que os judeus nunca aceitaram Herodes o Grande como rei da Judéia, porque eles nem acreditavam que Herodes era judeu de verdade. Ele não era judeu de verdade, ele era um rei idumeu, mas acabou se tornando o rei da Judéia. Certo, pessoal? Acho que é isso. Mas sim, as informações estão assim. Eu falei muito assim de cabeça e quase que eu não me lembro das informações, então acho que eu falei um monte de coisa errada aqui. Foi um resumão, mas depois eu vou estudar mais sobre isso, porque muita coisa aconteceu durante esses séculos aí que se passaram, beleza? Depois eu vou resumir fazendo um vídeo mais correto.